Então, agora oficialmente vamos iniciar a nossa encontro de hoje, a nossa palestra aí sobre mindfulness e como que o mindfulness vai ajudar nos grandes momentos de crise que são naturais do ciclo da vida. E para a gente começar bem, nada melhor do que a gente começar com uma prática de mindfulness. Assim você já vem de cara como é que funciona, o que, que é isso. Para quem já conhece, tem a oportunidade de conhecer, né, como eu pratico mindfulness, que de instrutor para instrutor sempre vai ter uma mudança, nem que seja da voz, né? E aí a gente segue para a palestra. Então, eu convido vocês agora a encontrarem uma posição confortável. Então, eu costumo assim, dar uma bandeada, né, no teu apoio, na cadeira, para o lado, para frente, para você encontrar aquela posição de equilíbrio no seu apoio, ou na cadeira, onde que você está. Dá aquela balançada para encontrar ali, sabe aqueles ossinhos onde a gente senta, os isquios? Aí a gente só localiza, centraliza isso. Não tem posição certa, não tem posição errada no mindfulness. A gente busca uma posição de equilíbrio e conforto. Então, encontrou? Ótimo. Agora, os pés, coloca os dois pés no chão, evita cruzar a perna, evita esticar. Deixa ali o joelho encontrando uma postura assim de repouso. Beleza. Agora eu vou ajustar a minha coluna, dar uma balançadinha nela, o ombro, talvez, porque chega no final do dia a gente já está, né? Carregado de computador, carregado de digitar, de celular, então dá uma esticadinha ali no ombro, abre o braço, talvez dá uma espreguiçada, pescoço, encontrando ali aquela posiçãozinha que, nossa, achei, aqui é confortável de ficar. Lembre-se que não tem certo nem errado, ninguém está julgando se a postura está adequada, se a postura está correta, porque nas práticas de atenção plena, o mais importante é o reconhecer o corpo no próprio corpo, levando para a sua consciência o momento que você vive. Então, nesse intuito da gente reconhecer onde nós nos localizamos internamente, nós vamos realizar uma prática de contato consigo mesmo, através da respiração e da sensação da respiração no seu corpo. Então, eu convido vocês com uma inspiração bem profunda. Ao expirar, vá fechando os olhos e repousando no próprio corpo. Inspire mais uma vez profundamente. E ao expirar lentamente, vá permitindo que o seu corpo encontre aquela postura, a posição que mais lhe agrada, que te permite estar ciente desse instante, alerta, mas também relaxada. Mais uma inspiração e vá permitindo que a respiração controle a si mesmo, buscando uma postura de observação da sua respiração. Inspirando e expirando, notando a respiração, adquirindo, sentindo, percebendo o seu fluxo natural. E permaneça uns instantes assim, simplesmente observando a tua respiração. Inspirando e expirando. Agora, convide a sua atenção para o início da inspiração. Percebendo como é em seu corpo o começo da inspiração. Aonde em seu corpo é possível perceber o primeiro momento da inspiração.
E acompanhe este primeiro momento até que os pulmões estejam completos. E então expire. E a cada inspiração, buscando com mais e mais detalhe o que acontece neste instante em que o ar chega pelas suas narinas até os seus pulmões. Inspirando vida. Notando o ar, o movimento do ar entrando por suas narinas, passando pela garganta, chegando até o pulmão. O oxigênio presente neste ar, chegando a cada uma das suas células. Inspirando vida. E agora, dirigindo a sua atenção para o início da expiração. Aonde em seu corpo é possível perceber o primeiro movimento da expiração. Notando a paz e a tranquilidade que vem com este movimento do expirar. Inspirando vida, expirando paz. Notando e percebendo seu corpo nesse instante. A vida atingindo cada uma das suas células, o ar penetrando em seus pulmões e chegando a cada cantinho do seu corpo. E agora, expirando, dirija sua atenção para os seus pés. Como há este apoio, como você se sente, como é olhar somente para os pés neste instante. E com uma inspiração bem profunda mais uma vez, alongue a sua atenção dos pés até o topo da cabeça, passando pelas pernas, pelo tórax, pescoço, e suavizando toda a sua face. Notando os músculos, relaxando. E o ciclo natural da respiração contínuo e seguro, trazendo vida e paz. E agora, ouvindo seu corpo, movimente levemente os dedos dos pés, os dedos das mãos. Escute os sons no seu ambiente, o som da minha voz. Talvez mais uma inspiração profunda e vá abrindo os olhos, conectando-se à primeira imagem que vem à sua frente. Olhe para ela, busque detalhes nessa imagem, perceba cada detalhe do que primeiro te apareceu ao abrir os olhos. Quantas vezes talvez você já tenha olhado para isso sem perceber um detalhe? Quantas vezes talvez você olhou a tela do computador ou do celular automaticamente? Ou quem sabe o rosto diferente aqui na tela,
ou um rosto conhecido, ou alguém que está do seu lado. Quantos momentos, às vezes, a gente perde, passa despercebido, porque a nossa mente, o nosso pensamento está dominando a situação. E essa é a nossa principal tarefa quando praticamos a atenção plena. É conseguirmos dirigir a nossa atenção para onde essa atenção é necessária, trazendo clareza de pensamento, discernimento, mais foco, concentração. E aí a gente vai entrando um pouco no nosso tema de hoje, que é como o mindfulness pode ajudar naquelas crises que são naturais e existem naturalmente nas fases da vida. A vida é feita de ciclos, a vida, né, tem os seus altos e baixos. E como que a atenção plena pode ajudar nisso tudo? Antes da gente prosseguir diretamente para o tema, eu gosto de deixar o espaço aqui aberto, se alguém quer comentar alguma coisa, sente que precisa compartilhar algo dessa prática aqui inicial que nós fizemos. Enquanto isso, eu vou compartilhando, mas se você tiver, né, algo, pode usar o chat, ou então levanta a mãozinha assim, abre o microfone aí e comenta com a gente. Cadê agora? Opa, peraí. Peraí, gente. Fiz errado. Página errada. A ansiedade bate, né? Meu Deus, quando que vai parar de respirar? Quando que eu vou fazer alguma coisa? Realmente, na respiração a gente sempre no primeiro exercício. Mas, ó, quanto tempo vocês acham que nós ficamos respirando? Bota um número lá no chat para mim. Quantos minutos vocês acham que durou esse nosso exercício aqui de respiração? Chuta, gente, chuta um numerinho lá no chat para nós. 5 minutos. Uhum. Quem dá mais, quem dá menos? Deixa eu ver umas 3 opiniõezinhas. 15 minutos. Olha só, 10. Tá quase, nós estamos ali com bastante diversidade, né? A Lívia e a Denise, acho que marcaram no relógio as duas ali, né? Foram 8 minutos, gente. 8 minutos, tá? E essa mudança, né, essa diferença de tempo, ela é muito relativa. Você vê, eu vou até usar a Rosana de exemplo. A Rosana já é praticante de mindfulness, então o tempo passa mais rápido quando a gente está acostumado. Conforme a nossa ansiedade, o tempo, como o Paulo Rafael comentou, né, Paulo? Eu sou muito ansioso. O tempo passa mais devagar, então a nossa percepção de tempo também ao longo da vida, quando nós estamos na primavera da vida, crescendo, quando nós estamos no verão da vida, nos expandindo, ou no outono, amadurecendo, e finalmente no inverno, nos últimos anos, a gente realmente compreende as coisas. Também tem essa diferença do valor que é dado ao tempo que a gente tem e ao tempo de relógio. Porque o tempo que a gente tem depende muito da atenção que nós colocamos naquele período de relógio que nós estamos habituados ou que temos, né, à disposição, né, temos disponível. E a vida, ela vai seguindo ciclos que são bem diferentes. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre o ciclo da vida com a minha própria experiência para vocês. Então, olha assim, olha que linda, gente, meus principais pontos do ciclo da vida. Primeira foto ali, meu primeiro passaporte. E fui para a Holanda aos 8 anos de idade, meu pai a trabalho, viajando muito, eu em idade escolar precisava ficar em algum lugar e ir para a escola, porque onde já se viu uma criança aos 8 anos de idade não frequentar a escola, precisa ir para a escola. E aí eu tive a minha primeira crise
cara, o que que eu estou fazendo aqui nesse país? Não entendo uma palavra do que esse povo fala na sala, não entendo uma palavra da casa da minha tia, onde eu ficava. E aí a gente se depara com aquela nossa capacidade de querer controlar. Eu achei que eu tinha controle da minha vida aos 8 anos de idade, porque tudo acontecia de um jeito regular, né? A gente já tem aquela referência de mundo que tudo acontece e de repente algo novo vem. E o controle, nessa hora, me veio também como uma referência de que o afeto nem sempre precisa ser entendido, ele pode simplesmente ser sentido. E aí eu fiquei, como que a gente controla a vida da gente? Não soube responder, né? A segunda foto é de eu entrando na faculdade, terminando o ensino médio, magistério, meu Deus, aquela fase de 16 anos maravilhosa. E a gente acha que já dominou aquela vida. Eu sabia exatamente o que eu queria, eu sabia onde é que eu estava fazendo faculdade, fui fazer farmácia, vim para a capital. E aí a gente entra num ritmo louco do piloto automático, porque a gente vê as coisas acontecendo e a gente já tem um certo padrão para responder, já tem uma certa identidade para correr atrás. Mas aí passam-se os anos da faculdade, as dificuldades vêm, as esperanças, as desesperanças, as expectativas frustradas, a gente termina e entra no mercado de trabalho. Mais um ritmo de piloto automático se impõe, mas como a gente já está acostumado a lidar com as dificuldades de uma determinada maneira, a gente segue o fluxo. E esse fluxo, às vezes, vai se requerendo, vai se ajustando naquela realidade, não é mesmo? Sem que a gente se perceba. Aí é a quarta imagem. 15 dias depois do nascimento do meu primeiro filho, olha que imagem linda, gente, aquele sorriso de mãe com aquelas olheiras, né, a padecer no paraíso que o povo fala, né, os primeiros 15 dias, quem é mãe sabe como é que é isso, a gente quer, a gente ama, mas tem hora que você fala assim, ai gente, se eu pudesse voltar atrás, por que que eu fiz isso na minha vida? Aí o bebezinho só ri pra gente, tudo se apaga. Também é uma forma de piloto automático que nos ajuda, porque quando acontece essas micro momentos de felicidade, um sorriso de bebê, uma comida que a gente gosta, cheiro de café, melancia sem semente, né? Coisas pequenas ativam também o nosso piloto automático, mas de uma forma positiva. E entre essas ativações positivas e negativas é que a gente vai lidando com o estresse. E um pouco mais tarde na vida, a gente percebe que a nossa consciência não mora no pensamento. E a gente vive num mundo onde o pensamento, o raciocínio lógico é muito requerido. E nessa lógica, a gente que esquece que o nosso cérebro, como órgão do pensamento, só faz pensar. Ele não se preocupa se esse pensamento é do passado, é do presente ou é do futuro. É a nossa consciência que traz esse pensamento à realidade que eu estou vivendo e é sentida no meu corpo por todos os sensores espalhados no meu sistema nervoso. Isso tudo que eu vivi, né? E eu costumo dizer assim, eu não sei como é que eu consegui engravidar, porque eu trabalhava 12 horas por semana, estava fazendo pós-graduação, acordava às 5 da manhã para fazer natação, porque é preciso cuidar do corpite, a gente tem um pique danado nessa época, né? Mas vai e segue. Pouco tempo depois a gente percebe com a maturidade que a coisa pode ser diferente. E isso tudo é um fluxo natural da vida. Esse fluxo natural, esse ciclo biográfico que eu apresento aqui, ele vem da antroposofia, de um cara chamado Rudolf Steiner, aí a gente às vezes enrosca mesmo o nome. Lá de 1900 e bolinha mesmo, tá? Ele é do final de 1800 e alguma coisa até 1920 e pouco, que ele fez as principais publicações e as principais visões filosóficas do ser humano integral. E dividiu em setênios essas fases da vida. E aqui eu vou fazer um resuminho para a gente então entender como que o Mindfulness ajuda em cada uma dessas fases e nas três principais crises, aos 21, que é a crise da identidade. Quem sou eu que eu vim fazer nesse mundo?
Aos 28, que é a crise do talento. Para que eu vim para esse mundo? Qual é a minha função? Qual é a minha missão? Qual é o meu trabalho? Está valendo a pena? Eu estou sendo reconhecido? E aí, a partir dos 48, lá chegando nos 49 anos, né, nós temos, nesse setênio, dos 42 a 49, a crise da autenticidade. É onde um monte de gente às vezes muda de carreira, fala, não sei o que eu estou fazendo na minha vida, isso daqui não está servindo para mim. Há aquela crise familiar de pessoas se separam, não conseguem mais se identificar com o parceiro. Vem a famosa crise dos 40. Mas nós temos outras duas crises antes. Por que que a gente dá mais valor, o que a gente conhece mais, essa crise da autenticidade? Porque ali nós estamos no pico, no auge da nossa proatividade, da nossa relação com o mundo. Quando nós nascemos, nós estamos muito conectados ao, digamos assim, à intuição, ao que alguns chamam de espiritualidade. E aqui eu não vou colocar religião nem nada ao respeito, mas é aquela relação com o imaginário, com a bondade do mundo. Então, até os 7 anos é importante que a criança perceba que o mundo é bom. Ser protegida, ser querida. E quem não teve essa proteção, quem não teve esta visão de mundo é bom nos primeiros 7 anos, né, de ser acolhido, vai carregando esses pequenos, né, digamos assim, espinhos ao redor das demais faces. Aos 14 anos, o mundo é belo, as coisas são maravilhosas, eu estou descobrindo os amigos a partir dos 7 até os 14, eu estou formando os grupos de amigos, eu estou indo para a escola, eu estou vendo o mundo ao meu redor, eu estou descobrindo a natureza, eu estou mexendo no mundo fora de mim mesmo. Estou vendo a beleza de tudo que existe lá fora. Então, o foco nosso está no belo. A partir dos 21 anos, a gente já tem uma mudança, né? Quando vai chegando ali nos 21 anos, já a partir dos 14, a gente tem aquela vivência da verdade no mundo. E aí, às vezes, a gente se decepciona, a gente quer se afastar da família, dos pais, quer buscar uma explicação própria para tudo aquilo que eu vejo. E ali pesa a crise da identidade. Quando eu chego aos 28, eu estou vivenciando as sensações. É o pico do namoro, do envolvimento afetivo, das grandes amizades surgem normalmente, ou ali nos 14, quando eu descubro as amizades, ou ali na faculdade, quando eu percebo, né, o grupo ao qual eu pertenço, eu consegui me descrever. E vocês vão pensando, vão lembrando aí as coisas que vocês viviam nessas épocas, né, até que a gente chega assim no auge dos 35 anos, que é o ponto de virada na nossa curva da vida, se a gente pode dizer assim. Em volta de, tá? Essas datas, elas não são assim congeladas. Você fez 35 anos, pá, aconteceu isso. Mas em torno, né, dentro desse setênio, a gente está buscando muito intelecto, muito racional. E só a partir dos 42 é que a gente olha para a consciência. A gente olha para a nossa razão de ser. E aí começa uma coisa interessante, porque a imaginação passa a ter mais força, que vai se fortalecendo ainda mais e trazendo inspiração e intuição. E se a gente for olhar o espelhamento dessa curva, a gente vê a razão dos avós se darem tão bem com os netos. O mundo é bom para quem tem até 7 anos, e tem mais de 63, está trabalhando na intuição, está sentindo e botando toda a conexão da sua vida, das suas experiências, das suas memórias, de tudo que está aqui registrado no sistema nervoso central para o saber. Porque até a metade da nossa vida ali, até a crise das consciências, quando a gente termina essas 3 crises, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. E a partir de então, nós temos um declínio biológico, mas uma curva ascendente na nossa espiritualidade, na nossa compreensão de mundo, na nossa forma de vivenciar as coisas. Posto isso, a gente entendendo um pouco como que tudo isso acontece na nossa curva biográfica, dá para a gente falar um pouquinho de como é que o mindfulness ajuda nessa história.
Quando eu estou na crise da identidade, ali próximo dos 21 anos, o meu maior problema é desligar aquele piloto automático. Lembra que eu falei, entrando na faculdade, a gente está acostumado a fazer as coisas do jeito, a gente acha que é assim que vai dar certo. E é assim que sempre deu certo, porque eu cresci fazendo desse jeito. E a gente tem uma dificuldade muito grande de foco e concentração, porque ainda a gente tem resquícios das fases anteriores, que são fases de descoberta, de olhar para o mundo. Então, como que eu vou me concentrar, focar e diminuir o meu foco para uma determinada coisa se eu ainda estou explorando, conhecendo? Então, o mindfulness nessa fase, na crise da identidade, nos ajuda muito nessas duas principais questões, que é desligar o piloto automático, aprender a desligar quando ele nos convém. Se a gente desligar o piloto automático quando está dirigindo, às vezes dá caca. Né? Se a gente for se ligar numa música ou prestar atenção no celular e a gente esquecer que está dirigindo, né? Então tem uma relação de automatismo que ela é importante. Mas a gente não pode também se deixar levar pelos pensamentos à torta e direito. É preciso a gente ativar nossa consciência. E aí, quando a gente está vivendo a crise do talento, que é o que eu estou colocando no mundo, que é a preparação para o meu legado no mundo, acontece nessa fase, a crise do talento, a gente se pergunta assim, mas o que vai ser do mundo depois que eu me for? Como vão lembrar de mim? Que importância eu vou ter no mundo? E aí a gente escolhe duas, normalmente nessa fase, a gente tem uma atração maior pelo ser ou pelo ter. Então, ou a gente vai concretizar determinadas coisas, então empreendedores lançam novas empresas, criam novas estruturas, e a gente quer ver concreto, quer ver a coisa acontecendo no campo material, ou a gente segue para uma realidade mais do ser, que é de desenvolver aquilo que existe em mim, e o teu legado, ele vai ser instrutivo, ele não vai ser físico, ele não vai ser material. E tudo bem, são fases diferentes. Tem-se uma tendência de dizer, ai, mas você precisa ser, porque o ter é ruim. Sim, se o ter te aprisionar, mas se o ter te libertar, também é necessário. Então, são caminhos que a gente vai aprendendo. Então, nessa fase, o mais importante dos exercícios, das práticas de atenção plena, que nos ajudam a traduzir o que está passando no meu pensamento, com o que está acontecendo no meu corpo, sensações, sentimentos, com o que realmente conecta-se com a realidade, a gente transforma qualquer crise em oportunidade. E principalmente aprende a pausar sem culpa. Essa base, ela tem 3 fases que são bem legais da gente comentar, que é a fase do centauro. Quando a gente entra nessa fase, a gente não separa o cavalo do homem. É aquela força, aquela vitalidade, vira à noite, trabalha horas a fio e não se cansa, porque é muita energia. Depois a gente dá uma separada ali do cavalo, quando está chegando lá pelos 35, e fala assim, não, pera lá, eu sou cavaleiro, eu que domino essa força, essa energia, eu decido quando que eu vou correr, quando que eu vou, né, me dedicar com mais afinco, quando que eu vou pausar. E aí, no final, a gente se torna um andarilho. Eu tenho o cavalo ali do meu lado, mas eu quero também aproveitar a paisagem, eu quero perceber que o caminho tem os seus recursos e que eles são importantes. Por isso, a pausa começa a vir sem culpa. Se a gente não aprende essa transformação de crise em oportunidade e essa permissão para pausar, vem o estresse danoso, aquele que traz doença para a gente. E aí é um momento que a gente precisa crucialmente aprender a desligar o tal do piloto automático para perceber quando o estresse está sendo prejudicial para mim. Porque se eu não passar por essas fases, vai ser muito mais difícil eu ali na fase, né, da maturidade em si, que seria o inverno da nossa vida, a clareza de pensamentos e o envelhecimento com saúde, ele vai ser um pouco mais difícil, ele vai ser um pouco mais custoso, porque a nossa capacidade de lidar com nós mesmos não foi crescendo à medida que cada crise passava, e foi meio que empurrando debaixo do tapete. E aí, de tanto empurrar debaixo do tapete, às vezes a gente trupica. E aqui eu quero trazer uma provocação para vocês. Esse foi um estudo lá em 1999, de um pesquisador autônomo, ele era um fotógrafo, né? E ficou curioso. Ele tirou fotos da água que recebeu determinados tipos de estímulos. Então, a primeira imagem lá em cima é a água de um lago, muito poluído lá no Japão, que ele pegou a água, congelou e daí tirou foto dos cristais de gelo que formavam.
Era essa coisa disforme. Aí essa mesma água ele ofereceu para um monge mentalizar orações naquela água. Então, depois da água receber, digamos assim, a oração, ele congelou e tirou foto dos cristais. E aí ele começou a ver se esse padrão se repetia. Fez fotos de ódio, de amor, de por favor, de xingamentos. Hoje a gente conhece muito bem, conhece, né, Lívia? Está muito comum essa teoria naquela historiazinha do arroz, né? Que o pessoal bota o arroz cozido no potinho e as pessoas falam coisas boas para um pote, as pessoas depois falam coisas ruins para outro pote, depois de um mês, 2 meses, você vai observando, né, essa capacidade. Mas isso aqui não é científico, isso daqui não foi considerado uma pesquisa com dados e estrutura científica que validasse, mas é uma observação curiosa, principalmente se a gente pensar que nós somos a maior parte feito de água. E olha nas fases da vida, quando nós somos um embrião, que nossas células estão começando a se multiplicar, nós praticamente somos 100% água. Estamos envoltos na água, dentro do líquido amniótico, então a água é a nossa realidade. Quando nós somos crianças, naqueles primeiros 2 setênios, a água ainda é uma parte muito grande do nosso corpo, 80%. Na idade adulta, digamos assim, no nosso outono, que nós estamos amadurecendo, é aquela média dos 70% de água. Claro, tudo isso dependendo da ingesta de cada um. E quando nós vamos envelhecendo, essa água naturalmente vai tendo mais dificuldade de ficar retida no nosso corpo. Aí nós passamos a ter em torno de 50% a 60% de água no nosso corpo. Agora, imagine se a fala e o pensamento têm esse poder sobre a água, como que esse pensamento teria relação com o nosso próprio corpo, já que nós temos tanta água no nosso corpo? Será que só os cabos de neurônios é que controlam toda a nossa capacidade de lidar com o estresse? Ou a forma com que nós pensamos também traz uma mudança? E aí eu quero trazer para vocês, né, 2 questões. Primeiro, como a citogenética vê, e as 2 maiores pesquisadores, prêmio Nobel em Medicina, sobre genética, epigenética, que é assim o auge, digamos assim, dos estudos em genética diz que as células estão ouvindo os seus pensamentos. Existe uma parte do nosso DNA que é sensível ao estresse, sensível a como nós lidamos com as situações adversas na nossa vida. É como se fosse um cadarço, a pontinha do cadarço. Quanto mais estressados ou quanto mais coisa ruim a gente acha que acontece com a gente, simplificando assim na base, mais essa pontinha se desgasta. E aí o nosso DNA passa a ter mais defeito mais cedo na nossa vida. Quando a gente nutre bons pensamentos, quando a gente lida com as situações difíceis da nossa vida, como se fosse um desafio, algo a ser superado, essa pontinha do DNA, que se chama telômero, ela se preserva com mais facilidade. E há uma suscetibilidade muito grande ao estresse. É um estudo maravilhoso. E não é só dentro da citogenética. Aqui eu estou falando já de estudos cientificamente comprovados. Conforme os pensamentos que a gente nutre, conforme a relação que nós fazemos com a nossa própria vida, a gente pode ser mais ou menos saudável e aumentar o espectro de saúde no processo natural de envelhecimento, ou seja, a gente vai ficar velho, isso não tem escapatória, todo mundo envelhece, mas a gente vai envelhecer com mais saudável, com mais qualidade de vida. E um outro aspecto da ciência que também descobriu, com todos os critérios técnicos e científicos, né, que existe essa relação entre o que a gente pensa, a forma com que a gente lida com o mundo, é a neurociência. Ela vem trazendo e vem percebendo que existem mudanças físicas no nosso cérebro. Aumenta a quantidade de neurônio, aumenta a quantidade de massa encefálica, aquela cinza ou a branca, não é o nosso tema hoje aqui, mas existe uma diferença grande. E essa diferença grande acontece simplesmente pelo fato da gente colocar atenção naquilo que eu estou fazendo. Eu não preciso nem mudar o que eu estou fazendo. Basta eu colocar atenção no que eu estou fazendo no exato momento em que isso acontece. E não faz diferença se for uma coisa boa ou uma coisa ruim.
Então, se eu vivenciar uma crise, uma dificuldade, uma dor, e olhar para ela com toda a abertura da atenção plena da minha consciência, eu vou conseguir reconhecer nessa dor o momento presente e realmente dar uma dimensão mais real dela. Porque normalmente quando nós nos encontramos num momento de crise, a gente tende a trazer todos os medos do passado e toda a ansiedade do que pode vir a acontecer, o que pertence ao futuro. E isso aumenta a nossa dor. Isso aumenta aquela área do instinto de ataque ou fuga. Eu tenho que fazer alguma coisa porque não está legal onde eu estou. Quando eu aumento a minha atenção plena ou o meu mindfulness, né, sobre a situação em si, eu aumento as áreas de aprendizado, eu aumento as áreas de tomada de decisão e eu tenho mais empatia e compaixão conosco mesmo. E Denise, esse é o grande problema, a Denise está comentando ali no chat, o grande problema é desviar os pensamentos negativos, porque a gente fica lutando, tentando evitar que eles aconteçam, mas eles estão ali. Quando a gente olha para os pensamentos negativos e acolhe esses pensamentos negativos, fala, vem aqui, meu amigo, isso daqui eu estou pensando ruim, isso daqui é chato, mas é só um pensamento. Não é a minha realidade. Da onde que esse pensamento está vindo? Aí a gente pode até entrar na psicanálise da coisa, mas nem é necessário. O mindfulness vai acolher a dor, o pensamento negativo, vai te ajudar a lidar com esse espaço e dar a devida dimensão. Se a gente tenta afastar os pensamentos negativos, tentar eliminar eles da nossa vida, a gente gasta muita energia lutando e não aceitando ou reconhecendo, de repente, coisas que a gente não pode mudar. Né? A gente quebra a perna, vai ter dor, não tem como eliminar a dor. Eu tomo um analgésico, é temporário, mas a dor está ali. O analgésico abafou a dor. O que provoca aquela dor continua lá. Então, enquanto eu não olhar, não haver tempo para curar, e aí o osso quebrado tem que ter o seu tempo, a sua biologia de recuperação. Né? A gente falando de dor física. Quando a gente fala de dor emocional, o nosso cérebro não entende o que é pensamento, emoção e o que é osso quebrado. Os neurônios estão coletando os dados e a nossa consciência que interpreta esses pensamentos. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo maior clareza do que acontece no campo da nossa consciência, a gente consegue separar os pensamentos e dizer para ele, carinha, você é só um pensamento negativo, nada a ver, isso daí é coisa do passado. Olha, você é só um pensamento de ansiedade, um medo, um receio de algo que pode vir a acontecer, mas ainda não sei se vai acontecer, e aí a coisa naturalmente vai se acalmando. Quem que começou a perceber isso? Da onde que surgiu essa estrutura do mindfulness? É esse carinha aí, o Jon Kabat-Zinn, lá em 1970, ele é praticante budista, fazia as suas meditações e ele se perguntou o que aconteceria se eu aplicasse uma prática meditativa sem o dogma, sem o carisma de uma religião. Será que isso faz sentido? Tem algum resultado? E aí ele fez um teste no ambulatório, lá no MIT, né? E percebeu que dava resultado. Se as pessoas meditarem, se as pessoas alinharem seus pensamentos, coordenarem, perceberem a respiração, sentirem tudo que, né, está acontecendo no momento em que tudo acontece, a melhora na dor, a melhora na ansiedade, no estresse, níveis hormonais mudaram durante este período. E aí, em 79, né, depois de várias pesquisas, confirmação, buscar outros grupos e tudo mais, ele criou um método que é o método que eu aplico nas turmas de mindfulness de 8 semanas, que é o mindfulness baseado na redução do estresse. Na sequência, lá em 95, quando surgia a terapia cognitiva comportamental, Mark Williams olhou para esse trabalho do Jon Kabat-Zinn e falou, será que funciona na terapia comportamental? E percebeu que realmente funciona. Como eu me atualizei no último ano também na psicologia positiva, eu hoje trago um pouco também para o mindfulness desses estudos do mindfulness na terapia cognitiva comportamental e na ciência da felicidade.
Não aquela felicidade que, ai meu Deus, o mundo é cor-de-rosa, tudo bem, maravilhoso e nada de ruim acontece. Mas a felicidade que eu consigo acessar, inclusive nos momentos difíceis, eu consigo dar a devida dimensão, né, e a perspectiva de cada momento que eu estou vivendo, que é um pouco, né, a linha de trabalho ali do Mark Williams. Então, eu trago também exercícios práticos, coisas que a gente pode ir realizando que vão melhorando essa experiência do nosso relacionamento com o mindfulness em si, né? E o conceito assim que eu acho mais lindo de mindfulness, vocês vão ver muitas, muitas, muitas definições de mindfulness por aí, tá? É o da Ellen Langer, se John Kabat-Zinn é o pai do mindfulness, Ellen Langer é a mãe do mindfulness. E ela trata o mindfulness como assim, o simples ato de você poder perceber coisas novas. Ativamente, deliberadamente, você está com vontade de olhar e descobrir algo novo. É esse estado da mente que abre a nossa percepção, que abre as nossas perspectivas, que faz com que cada momento que a gente vive seja novo, seja diferente, desvinculado de qualquer trauma do passado ou de qualquer ansiedade do futuro. E é ali que mora a consciência. É neste estado da mente que eu acesso a criatividade, que eu acesso a resolução de problemas, que eu memorizo tudo com mais facilidade, que eu tenho acesso a tudo o que eu já vivi de uma forma limpa, sem a relação ou a carga da emoção. Porque nós precisamos muito vivenciar a emoção, nós precisamos muito vivenciar a relação, né, do sistema límbico, onde as emoções e as sensações são traduzidas para o nosso cérebro, com o nosso momento de aprendizado. Senão a gente não aprende, a gente não conecta, a gente não gera memória. Mas se nesse processo se cria um trauma, eu acabo congelando essa memória e cada vez que eu acessar, eu toco naquele ponto, eu levo um choque, eu ativo o trauma e não a minha capacidade mais de aprender, porque a emoção toma conta, que é a nossa parte instintiva. E aí, eu quero agora, assim, entrar numa parte que é contar um pouquinho mais como que eu trabalho mindfulness, como que eu junto todas esses aprendizados, todas essas ferramentas para criar um ambiente de autocuidado, de construção, de desenvolvimento pessoal por si só, para você não criar dependência e que em 8 semanas você é capaz de trazer para a sua vida uma mudança que você acha que é necessária. Claro, se você seguir o programa, se você tiver, né, esse comprometimento, porque esse 8 semanas não é assim, ai, do além, né? São resultado de todos esses estudos que vêm acontecendo desde 1970 e vem sendo repetido e reiteradamente comprovada, que é o período de tempo que o nosso cérebro precisa para assimilar uma mudança como em definitivo. Então, nesse processo, a gente passa, né, por vários estágios que vão ajudando o nosso cérebro a ter uma escolha de viver de forma natural, deliberada e consciente. Esse é o mindfulness para mim. É como eu aprendi a sair do estado depressivo, a lidar com a pressão do estresse de trabalho, de ser mãe, de ser esposa, de ser professora na época que eu dava aula, né, tudo junto, misturado, fazer escolhas que sejam mais saudáveis para mim, sem uma imposição, e às vezes, eu vou dizer, a gente se depara com escolhas que em determinado momento da vida, porque nós temos, né, esse ciclo, ela passa a ser mais importante. A gente começa a perceber todas essas crises como grandes oportunidades, como o alto, estou lá em cima, curtindo um monte, eu pego aquela ladeira e despenca na vida, ela na verdade pode ser só um impulso para ter uma nova curva ascendente. E assim, a gente pratica. E a grande sacada do mindfulness, eu acho assim, que me conquistou, porque eu não me achava uma pessoa capaz de meditar, muito ansiosa, muito agitada, muito elétrica, né? Como é que eu vou ficar parada de perna cruzada, sentada? Isso daqui não é para mim, não funciona. E aí eu descobri que dá para gente meditar tomando café, fazendo uma atividade física, caminhando na praia,
posso meditar tradicionalmente sentadinha ali. E aí, em vários locais, eu já pude perceber que isso realmente funciona. A gente tem uma estrutura que é comum no mundo inteiro das 8 semanas, mas cada instrutor faz a sua adaptação conforme o seu ambiente, conforme os alunos que estão entrando nessa turma. E eu sou muito grata de a cada turma, estou abrindo a 6ª turma agora, a cada turma a gente percebe que ela é realmente diferente, por mais que o programa tenha uma base, tenha uma essência que é igual no mundo inteiro. As pessoas que estão no grupo fazem toda a diferença. E parece que combina, gente. Quando precisa acontecer uma turma, as pessoas certas estão ali e você vai se abrindo aquela experiência conjunta. E aí vem uma coisa que normalmente muita gente me pergunta: dá para fazer mindfulness sozinho? Dá para aprender mindfulness sozinho? Dá. Mas é muito mais rico quando a gente faz em conjunto. É muito mais intenso quando a gente pode compartilhar uma experiência. Porque nós somos seres gregários, está aqui. A gente precisa dessa força do grupo, da comunidade, de estar junto, de partilhar determinados momentos. E quando a gente se envolve num aprendizado com outras pessoas, ele é bem mais intenso. O que a gente observa quando vai fazer o mindfulness? Melhorar foco e concentração, a gente já comentou um pouco isso, né? Aumentar a assertividade, estresse, manter a calma. Agora, dormir melhor pode até ser um complemento de tratamento. Quem normalmente está numa crise aguda de alguma questão, né, psicológica ou psiquiátrica, não é ideal que comece a praticar mindfulness, porque também existem riscos. Né? Você está numa fragilidade emocional muito grande, você vai despertar emoções, você pode gerar uma crise. Então, existe um cuidado também muito grande nesse sentido, para que as pessoas que estejam entrando no programa também, né, que tenham feito um acompanhamento psicológico, estejam também cientes, a gente conversa, a gente percebe se é ou não o momento também de realizar e de fazer. Porque, assim, é importante destacar que as práticas de atenção plena, elas não são cura para nada, elas não são ritualísticas que vai te fazer se transformar numa pessoa totalmente diferente em 8 semanas, ela não é um, um dogma que você precisa acreditar, né? Você vai experienciar, você vai se abrir aquele momento e deixar acontecer. Esse é o maior desafio do mindfulness, fazer nada enquanto está praticando, que é a parte mais difícil, né? Coerentemente, claro, com quando a gente está falando nisso. Quem já participou, comenta assim, equilíbrio do próprio interior, né? Essa sabedoria e consciência do corpo, de quando a gente não está muito bem, a gente tem um nervo que passa aqui no nosso estômago, liga diretamente lá no nosso cerebelo, que é o nervo vago. Ele controla todos os nossos órgãos. E esse nervo, ele tem uma tonicidade. Quando a gente se depara com uma situação de perigo, porque o nosso corpo fala muito mais às vezes que as palavras, essa estrutura acorda. Então, isso é a sabedoria interior, a gente reconhecer que aquela dor de barriga, aquela mal-estar no estômago, aquele nó na garganta, está relacionado com isso, com aquilo ou com aquele outro. Normalmente é difícil a gente perceber a relação de uma coisa com a outra, a gente só se sente mal, porque nós estamos voltados ao físico e à racionalização da doença. Quando nós deixamos o equilíbrio do corpo e mente funcionar, existe algo que propicia esse conforto natural. Aí, claro, vem, né, conseguir dormir melhor, as mudanças de humor, concentração para as determinadas tarefas. Há quem também perceba a beleza que é você sair do piloto automático, de você perceber no teu dia a dia quantas coisas boas, felizes acontecem, mas você não nota porque está preocupado demais, está com uma lista de pendência na cabeça. Então, aprender a circular entre esses ambientes, entre sim a lista de preocupação, a lista de coisas, as pendências a fazer, mas também com relação àqueles pequenos momentos. E aí a nossa balança interna vai se ajustando, vai se equilibrando. E para quem sente um pouco digamos assim, dúvida, ou será que isso funciona ou não funciona no ambiente online, porque meditação parece uma coisa tão assim, né, de acender vela, botar uma musiquinha, um aroma, uma outra coisa. Como é que faz isso tudo no online, cada um na sua casa? Você falando que o grupo é importante.
Acontece, gente, acontece. Eu tenho ministrado só online, porque eu comecei a atuar nisso em 2019, veio pandemia, né? E aí, de lá para cá, não consegui fazer turmas presenciais por motivos óbvios. E vi muita coisa linda acontecendo nesse ambiente online, a gente consegue sim ter profundidade. E eu gosto de citar o exemplo da Oriane, porque ela é professora de yoga, então a gente sabe que ela entende da profundidade, ela percebe, né, o que é a gente conseguir atingir o que ela normalmente atinge de concentração, de atividade corpo e mente no yoga, ela perceber que isso também é possível pelo mindfulness, né, através do ambiente online. Então, aqui, gente, nós estamos encerrando a parte da nossa conversa que é essencialmente conteúdo, que é essa atualização, né, do como acontece nas nossas fases da vida, essas três grandes crises, né, da identidade, dos talentos e da autenticidade. E como que o mindfulness vai auxiliar a gente a perceber primeiro como é a nossa identidade, aí depois a gente notar o porquê que eu vim ao mundo e finalmente eu me reconhecer, reconhecer a minha identidade sendo expressa no mundo de uma forma autêntica. Isso é o resumo da felicidade. É a gente estar em paz com as coisas do jeito que elas são. Mente, emoção, corpo alinhado, cantando nessa vida, ajustando, né, o nosso dia a dia. Daqui para frente, quem quiser ficar, sinta-se à vontade também, quem quiser sair. Eu não gosto também de. Tem gente que já passou pelo programa, a parte da atualização a gente encerrou. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre o programa de 8 semanas, como que um programa de 8 semanas acontece, o que você precisa, quais são, né, os requisitos, e vocês vão perceber que é muito fácil, que a gente não tem nada muito diferente do nosso dia a dia, porque a grande intenção, especialmente do programa que eu montei, é trazer o mindfulness para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Aí não tem tempo de praticar. Eu não tenho tempo de parar uma hora para fazer meditação, tá louca? É tudo muito restrito. Então, como que eu vou ajustando isso? Quando eu estou lavando louça, quando eu estou dirigindo, quando eu estou conversando com alguém. É possível ter uma conversa totalmente atenta. E aí o teu corpo entende isso também como um processo contemplativo, como uma meditação. E a gente trabalha tudo isso durante as 8 semanas. Então, agora eu vou começar a entrar um pouquinho com esse detalhe para vocês, né? Nossa, Denise, meu Deus, ela comentou aqui no chat para a gente, percebi o quanto estou doente. Eu queria falar um pouquinho então dessa doença, né? A gente tende a classificar as coisas, colocar assim, positivo, negativo, certo, errado. No mindfulness não tem nada disso. Tem o momento que eu estou vivendo, tem aquilo que eu estou reconhecendo, e aí eu sou capaz de dar o meu melhor. E essa situação de dar o seu melhor, de perceber qual é o seu limite naquele instante, até onde que você vai, essa paz de espírito que traz a cura. Traz a cura, inclusive, para doenças físicas, que a gente diz biológica. Por quê? Porque o nosso corpo responde, as células do nosso corpo estão ouvindo os nossos pensamentos. A nossa pele, toda semana troca, são células novas, elas estão se reproduzindo, e a gente é uma área de atrito. Cada semana não é a mesma pele da semana passada. Os nossos órgãos todos, né, com uma velocidade diferente. As células que mais demoram para, digamos assim, serem substituídas são os neurônios. Demoram tanto que muita gente achava que neurônio não se recuperava, que não dava para trocar neurônio. Era uma coisa definitiva, você nascia com aquela quantidade e morria com aquela quantidade. Hoje a gente sabe que não. E que às vezes, com menos neurônios, a gente não perde função cerebral, é uma coisa louca. Porque existe uma adaptabilidade muito grande. Então, perceber, né, o que eu quero mudar, e aí eu paro de chamar de doença. Perceber o que eu quero melhorar. A doença se torna uma oportunidade de eu melhorar. Então, é essa linha que a gente costuma traçar durante aquelas 8 semanas do programa de Mindfulness, né? E aprendendo esse caminho, abrindo uma trilha entre os nossos pensamentos para a consciência se ampliar e eu poder identificar o meu próprio caminho de cura. Eu vou voltar aqui a compartilhar com vocês uma tela,
que às vezes fica mais fácil também a gente perceber aonde que eu quero chegar nesse resultado depois de 8 semanas. Eu gosto de comentar isso daqui, que foi a Débora, foi uma participante de 2019, acho que é da segunda turma. Não, 2020 ali, ó, tá no, isso mesmo, tá? 2020. Quando ela entrou, aquela coisa da linha da vida embolada, nós estamos hoje falando de ciclos da vida, né? Durante, a coisa ainda estava enrolada, mas eu já conseguia perceber a linha. E no final, ela nota que existe vida consciente, mesmo nos altos e baixos. E assim foi feita uma relação muito bonita, né? Rodou também a internet, a gente acaba trazendo isso daí para nossas práticas, para o nosso dia, aquilo que faz sentido para a gente, né? Os altos e baixos da vida diz que a gente está vivo. Porque quando no eletrocardiograma vem aquela linhazinha reta, a gente morreu. Então, vida que é uniforme, não acontece nada de diferente, a vida não existe. É a morte. Você pode até estar vivendo, mas não está aprendendo, não está crescendo. Porque a gente precisa desses altos e baixos para a gente sentir na balança o que faz bem e o que faz mal, porque é só vivendo, é só testando que a gente consegue chegar lá. E nesse testando, a gente precisa desse tempo, desses 8 encontros semanais, que duram mais ou menos 1h30. Eu gosto de reservar 1h30, nunca terminou antes, tá, gente? Sempre dá pano para manga, a gente sempre acaba conversando essa 1h30, onde nós aprendemos a prática, tiramos dúvidas, postura, faz assim, faz assado, como é que respira, que não respira. Tem os áudios, né, são 6 áudios de práticas guiadas, porque a gente fica lendo a prática ou tentar reproduzir até que a gente aprenda aquele caminho, a gente precisa, né, que nem andar de bicicleta, a gente precisa de uma rodinha. Então, os áudios é aquele início, né? A prática guiada com o áudio é a gente aprendendo a andar de bicicleta com a rodinha. Depois que a gente ganha prática, a gente não precisa mais da rodinha, você não precisa mais do áudio. Você passa a fazer a sua própria meditação, o seu próprio caminho, né? Mas não são só não são só 6 práticas, a gente tem de 10 a 12 práticas. E por que eu digo de 10 a 12? Porque depende do grupo, depende do que as pessoas estão trabalhando, como elas trazem, e isso vai sendo construído ao longo das 8 semanas. A gente tem 8 temas principais, tem 8 propósitos, mas quais práticas eu vou colocar em cada tema é construído durante o curso. Por quê? Porque as pessoas são individuais. Tem uma prática que vai mexer muito com o pescoço. Naquela turma tem 2 que tem dor cervical. Não vou fazer essa prática para fazer o cara ficar tomando dor. Vou substituir uma outra prática que tem a mesma função, que estimule, né, aquele refinamento que a gente está precisando ter naquele momento. Então, as outras práticas não necessariamente precisam do áudio. Aí elas são instruções e a gente tem vídeos, a gente tem, né, treinos mesmo de uma aula para uma semana para outra, tá? Que é esse guia de práticas que daí vocês vão recebendo semanalmente em PDF. O ambiente que você precisa preparar é do seu conforto pessoal. Você vai criar um teu cantinho na sua casa, no seu escritório, não tem necessidade de você ter um lugar especial. Mindfulness pode ser praticado em qualquer cantinho, de pé, olhando para a parede, sem ser um castigo, né? Porque eu estou buscando ali aquela novidade, eu estou buscando, talvez, naquele pedacinho de parede, né? Algo que vai me inspirar, é uma curiosidade genuína, né? Então, é o teu conforto pessoal. Claro, algumas práticas a gente vai treinar deitado, né? Vai precisar de um espaço para caminhar, porque a gente vai treinar como é que é caminhar, né? Conscientemente, não só caminhar assim, do jeito que a gente está acostumado. Mas aí eu aviso a olha, semana que vem a gente vai precisar de um espaço assim ou assado, que você se organiza no teu próprio ambiente, não precisa, né? Não tem nenhuma referência. E a gente tem entre o sétimo e entre o sexto, na verdade, e o oitavo encontro, nós fazemos um encontro que é uma imersão de 8 horas, de 4 horas, né? Tem que ser antes do último encontro para a gente poder fechar essa imersão, e a gente combina normalmente num sábado ou num domingo. Então a turma se forma, a gente vê a data próxima que todo mundo pode despender essas 4 horas que a gente faz online.
experienciando silêncio, experienciando as práticas. Então, você já aprendeu, já vivenciou várias práticas, e aí nessas 4 horas a gente vai mergulhar na experiência de atenção plena por um período mais prolongado, para ir assimilando mesmo isso tudo numa rotina. Então, como é que eu vou fazer durante o meu dia para incluir essas atividades, essas práticas, esses exercícios, de forma a tornar o meu dia mais leve, a clarear os meus pensamentos, me dar mais capacidade de compreensão do mundo. A minha formação é do MTI, que é o Mindfulness Training International, que através do Mindfulness Saúde Integrativa veio aqui para Curitiba, e eu também sou associada da AbraMind, porque é muito importante para nós, instrutores, mantermos a atualização, assim como para vocês que também são alunos que ainda estão por aqui, né? Sempre se atualizarem, sempre manter uma novidade dentro da prática, tá? E aí eu faço isso através do grupo de WhatsApp, tem um grupo lá, tem gente que já participa também, mesmo não sendo aluno, por quê? Porque você está entrando também em contato, está querendo conhecer como que funciona, será que dá certo? Será que a voz da Cristina me ajuda ou me atrapalha? Porque tem isso também. Às vezes a gente precisa procurar um instrutor que o santo bate, que dá aquela liga, que eu me sinto confortável, que eu me sinto bem. Senão não vai funcionar. Você vai ficar prestando atenção em outras coisas e a dificuldade, a luta, a resistência é maior. Então, isso tudo, a próxima turma começa ali dia 10, né? E aí, o investimento. Gente, eu quero compartilhar com vocês assim. Eu trabalho dentro do conceito da antroposofia, com 3 níveis de investimento. O possível, generoso e abundante. O possível é aquele que é possível, né? O nome já diz. Mas não só possível para vocês, mas para mim. Para a gente fazer uma turma entre 4 e 10 pessoas, horário, manter toda, né, toda a estrutura, toda a relação que hoje é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Então, esse é a base de onde nós saímos. Agora, se você está numa situação generosa, que você acha que você tem condições e que R$ 700 está de boa para você, esses R$ 100 que sobram, vamos dizer assim, ele vai ser direcionado para pessoas que não têm condições de entrar com o possível. Porque mais do que o meu ganha-pão, eu quero levar tudo que eu conseguir melhorar na minha vida com o mindfulness para o maior número de pessoas possíveis. E aí vem o abundante, porque, nossa, dinheiro não é problema para mim, gente. Né? Aí as pessoas podem também estar contribuindo. Eu vou decidir quem que tem, quem que não tem condições? Não. Quem decide é vocês. Eu confio plenamente. Não vou mandar assistente social nem na casa de ninguém para descobrir se você pode pagar 600, 700, 800 ou se você não pode pagar 600. Eu quero que você, de livre e espontânea vontade, perceba se isso faz parte da tua prioridade no momento de autocuidado, se encaixa com o teu orçamento e qual é a parcela que fica bom, que você encontra equilíbrio para realizar. Hoje eu estou trabalhando com depósito e Pix, né? Ainda não tem uma forma ali de cartão, de outras coisas, porque é na formiguinha, no dia a dia mesmo vocês. Não é uma grande empresa, não é uma grande estrutura. A minha empresa nasceu em 2015, né, com treinamento, capacitação. De 2019 para cá eu vim abrindo meu espaço com o Mindfulness e percebendo que isso daí tinha muito a ver com aquela fase da vida ali, estou chegando, já passei de 50, né, tô batendo nos 52, a gente vai começar a perceber assim, o meu legado é para esse lado, eu quero ajudar as pessoas a se cuidarem, a descobrir o caminho de autocuidado. E aí tem um formuláriozinho de inscrição, para quem quiser, eu vou deixar ali no chat para vocês darem uma olhada nesse questionário. Quem tiver dúvida, depois pode vir falar, tirar dúvida. Vocês têm ali né, o meu contato. Só vou deixar ali para vocês terem uma ideia. E ali, assim, tem um monte de... O que eu queria explicar desse formulário é que tem um monte de pergunta que é sobre as questões de saúde. Eu não vou usar isso publicamente para nada, é só para eu poder montar as práticas que têm, né, mais coerência com a turma que está sendo estruturada. E assim eu encerro hoje, né, essa nossa conversa aqui. Obrigada a vocês ficarem até agora, né?
Os meus contatos estão aí, me sigam lá no Instagram, porque sempre eu boto uma outra novidadezinha, a gente vai ter uma série, tem contato ali para o WhatsApp, tem dúvida, pode me procurar. Quem ainda não participa e quiser participar do grupo Momento Mindfulness do WhatsApp, é só também mandar ali um direct ou manda um message ali, usa o canal, né? Não é muito difícil de me achar ainda, eu acho, né? Vocês estão aqui, me encontraram por alguma razão, alguém comentou, alguém falou, indicou, então o contato já existe. E eu quero que esse material, que essa estrutura chegue a mais pessoas. Então, talvez não seja o teu momento, e está tudo bem, está ótimo. Eu levei 2 anos estudando sozinha para fazer uma formação, para ir buscar, né? Realmente, olha, isso é algo que vale a pena eu mergulhar para fazer o meu programa de 8 semanas. Eu comecei a estudar Mindfulness para mim em 2015, 2016, 2019, eu fui fazer o meu curso de 8 semanas, né? O meu módulo de 8 semanas. Então, é uma evolução. É um momento que vai se encaixando na vida de cada um, mas você também pode ajudar a chegar, né, essa estrutura a pessoas que talvez estejam precisando agora. E para isso eu queria dizer assim, essas são as minhas 2 paixões, o Arthur e a Laura, hoje já com 21 e 17 anos, mas eles me ensinaram muito na minha vida como mãe, como profissional, como farmacêutica, né, como especialista em gestão de negócio, olhando fundo para número, para administração de pessoas, depois desenvolvimento de equipes, né, descobrindo que a relação ou toda a solução de problemas está realmente na pessoa, veio muito deles, para a gente aprender a reconhecer diariamente tudo aquilo que a gente já é, todos os passos que a gente já venceu. E também reconhecer a ajuda que ainda a gente vai precisar. Eu escrevi isso em 2000 e qualquer coisinha ali, no auge, assim, da minha saída da depressão em 2016, que eu estava já, né, aceitando mais as crises depressivas que eu tive recorrentemente, ia e subia, subia, descia, subia, descia, eu escrevi essa frase. Falei que eu saiba reconhecer, né, tudo que eu já sou, tudo que eu já conquistei, todas as minhas vitórias, mas também reconhecer o momento que eu preciso de ajuda. Hoje, eu reconheço que isso é mindfulness. Isso é estar atento àquele momento presente, onde eu não joguei fora o meu passado. Ele tem uma memória que me serve, mas ela serve para o que eu estou vivendo no hoje. Eu não fico saudosista das vitórias, mas eu consigo trazer a felicidade para o agora. E eu ainda olho para o futuro com aquela esperança e não com ansiedade, porque eu sei que eu ainda vou precisar de ajuda minha mesma, em muitos momentos, mas que eu tenho essa liberdade, essa tranquilidade para reconhecer quando eu preciso de ajuda de outras pessoas também. Às vezes num curso, às vezes numa conversa amiga, às vezes com um terapeuta, ou às vezes com um estranho, num papo super gostoso, num ponto de ônibus, que surpreende aquele momento, aquela hora que a gente, nossa, isso me trouxe, né, uma satisfação. E aí a gente se dá conta que tudo isso se resume a uma única questão, que é a gratidão pela vida. O mindfulness, no final, nos leva a esse estado de estar genuinamente grato por tudo que acontece com a gente. E eu sou muito grata a vocês que ficaram aqui até o final, né, que escutaram essa mensagem. Fico à disposição se alguém ainda quiser tirar alguma dúvida ou tudo mais, senão vocês conhecem o caminho, né? Sejam bem-vindos a esta possibilidade de autocuidado. Eu espero que de uma forma ou de outra eu possa ter hoje contribuído um pouquinho aí com o dia a dia de vocês. Beijo grande no coração. Obrigada, Denise. Eu fico aqui para caso alguém quiser, né, dar aquela última conversadinha, mas vocês podem ir saindo. Vamos parar aqui a gravação também que já terminou, não precisamos mais dela.